Igreja, é isso, a vida da igreja. Hoje eu quero ministrar uma palavra e eu confesso que eu mesmo estou debaixo do impacto daquilo que Deus colocou em meu coração. Guilherme, nós vamos usar a NVT, tá bom? Então eu vou usar o telão e você vai usar aí também. Prontos para a palavra? Então, deixe o seu coração aberto para Deus e a sua mente aberta para receber aquilo que vai ser ministrado, porque eu quero falar justamente agora para você como nós podemos ter uma mente pura, purificada, uma mente purificada. E eu tenho certeza que o que eu vou afirmar aqui agora, 100% das pessoas aqui também concordarão. Por quê? Quantos aqui, além de mim, de vez em quando ou com muita frequência, cada caso é um caso, tem pensamentos que você nunca publicaria, pensamentos impublicáveis? Quantos além de mim? Não tem ninguém aqui que vai escapar. Exemplo, vontade de uma vingança, vontade de ver aquela pessoa se explodir, pensamentos de ganância, vontade de ter alguma coisa até que é do outro, pensamentos distorcidos na sexualidade, pensamentos estranhos, como por exemplo as dúvidas sem solução, aquelas coisas assim que você não tem coragem de abrir a boca para falar. Quando você questiona Deus no seu pensamento, você não entende, você olha aqui e fala: o que Deus está fazendo? Mas é só no pensamento. Então, nós estamos sendo ministrados pelo Espírito de Deus sobre santidade em tudo. E o pensamento, ele tem um componente extraordinário, que é o quê? Muitas vezes você se pega pensando coisas que você até assusta com os pensamentos que você está tendo, porque em sã consciência, digamos assim, você não pensaria aquelas coisas, mas o pensamento, ele costuma ser quase que autônomo. Ele vem e você fala: o que é isso que eu estou pensando? Eu creio que isso é para todos. Vou pedir o Toledinho só para diminuir um pouquinho o retorno de teclado para mim no meu retorno, tá bom? Para eu não ficar falando muito alto, só no meu retorno aqui. E aí na frente você vê se está tudo ok, para não ficar muito alto também. Pode deixar bem baixinho, aliás, é uma bênção. E eu quero ministrar essa palavra aqui hoje, não como quem já está num alto nível de domínio, não é isso, eu não quero que você me interprete mal, não é o caso realmente, porque eu estou crescendo, eu estou buscando, eu estou querendo mais. Então assim, eu vou ministrar de uma forma aqui que você não pode entender assim: o pastor está falando isso achando que ele é capaz. Não, por favor, não interprete assim, porque essa não é a minha intenção, e isso não é a realidade. Eu também me pego com pensamentos esporádicos, aí eu já começo então a dar o meu testemunho, esporádicos, que eu não falo: meu Deus, o que eu estou pensando? E aí você pode falar: mas qual a diferença? A diferença é que alguns estão com o pensamento contumaz, não conseguem pensar diferente, estão agarrados num tipo de pensamento, estão aprisionados a um tipo de pensamento. É diferente de quem ocasionalmente, depois de já ter um amadurecimento, depois de já ter um conhecimento da palavra, depois de já ter um tipo de busca, o pensamento ele não é tão recorrente mais, ele não é tão comandante mais, viu? Então eu não quero que você me interprete mal,
porque o princípio bíblico, ele é muito forte a respeito deste assunto. Então, eu quero começar com um ponto fundamental, para poder chegarmos a uma conclusão no final dessa mensagem, que os nossos pensamentos podem ser santos. Os nossos pensamentos podem ser santos, eles não podem ser perfeitos, mas eles podem ser santos. Aliás, eles devem ser santos. Então, acho que Deus tem nos ensinado isso, né? Esses dias, que santidade não é igual à perfeição, não é nunca errar, não é nunca cometer uma falta, tá? Mas santidade é um processo onde a falta começa a ser uma exceção, onde o erro deve ser uma exceção, onde o erro não pode ser contumaz, não pode ser uma coisa que todo dia vai pegar do mesmo jeito. A santidade nos leva para um outro estágio. E um ponto fundamental na questão para falar sobre isso, é que na conversão genuína, veja bem, na conversão genuína, acontece uma coisa chamada regeneração. Isso está na palavra de Deus, e nós vamos começar lendo no Velho Testamento, em Ezequiel, no capítulo de número 36, e no versículo de número 26, o que vai aparecer ali na tela para você. Olha o que está escrito, aqui também vai aparecer: eu lhes darei um novo coração, e colocarei em vocês um novo espírito. Olha o que diz a palavra, gente, é Deus falando conosco. Removerei o seu coração de pedra, e lhes darei coração de carne. É o Senhor que está falando. Porei dentro de vocês o que, gente? O meu Espírito. O Espírito de quem? De Deus, para que sigam os meus decretos e tenham cuidado de obedecer a meus estatutos. Mas também em 2 Coríntios, no capítulo de número 5 e no versículo de número 17, acontece isso aí. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou o que, gente? Nova criação. E a velha vida acabou, e uma nova vida teve início. Os regenerados tiveram o seu espírito outrora de desobediência transformado em um espírito obediente. Entendem, gente? Paulo escreveu aos Efésios dizendo assim: outrora vocês estavam mortos nos delitos e pecados de vocês, mas pela graça, mediante a fé, fostes regenerados. De novo, gerados de novo. Quem recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, recebeu o Espírito Santo dentro de si, foi regenerado. Já não é mais aquela velha pessoa, as coisas velhas ficam para trás, tudo se faz o que? Novo. Isso é princípio espiritual, não é homem que faz isso em você, não é a denominação que faz isso em você, é o Espírito de Deus que faz isso em nós. Nos regenerou, gerou de novo. Estávamos mortos, agora estamos vivos. E a regeneração é o primeiro passo da santificação. A regeneração é produzida por Deus no nosso espírito, ou seja, o próprio Deus produz o primeiro passo na nossa santificação. Ele nos regenera, Ele tira de nós um espírito velho, um espírito pecaminoso, e põe em nós o Espírito Santo. Gente, isso é muito forte. Ele pega o Espírito dele e injeta dentro de nós, literalmente dentro de nós aqui, dentro desse corpo, mas dentro desse ser, o Espírito de Deus é injetado. E uma coisa muito boa de fazer num momento como esse, é a gente erguer as mãos um pouquinho. Vamos fazer quem quiser, tá? E falar: o Espírito de Deus, fala comigo, o Espírito de Deus está dentro de mim.
Diga assim: Espírito Santo, Espírito de Deus, permaneça em mim, em nome de Jesus. Que maravilha, hein, gente? Você poder dizer que o Espírito Santo está dentro de você, hein? Que coisa gloriosa. Você tem coragem de falar com a pessoa que está ao seu lado? O Espírito de Deus está aqui, fala com ele. E quando isso acontece, o pecado, ele perde o domínio sobre nós. Em Romanos, no capítulo de número 6, e no versículo 1 em diante, a palavra do Senhor diz assim: pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Paulo responde: claro que não. Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, ao novo nascimento aí, ó, como podemos continuar vivendo nele? E o texto continua: ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver o quê? Uma nova vida. E o texto continua: uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Isso é motivo de glorificar. Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. O pecado perdeu o domínio sobre aquele que nasceu de novo. Perdeu, gente. Perdeu. Não tem mais o domínio. E o texto continua: pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre Ele. Quando Ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado. Mas agora que Ele vive, é para a glória de Deus. E aqui termina, da mesma forma, olha isso. Atenção, regenerados. Atenção, regenerados. Considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Quem está falando isso é a Bíblia, não sou eu. É a Bíblia que está dizendo que quem nasce de novo, o pecado perdeu o domínio sobre ele. Então, se o pecado perdeu o domínio sobre mim, eu já não sou mais uma pessoa que vive na prática do pecado, muito menos ainda com uma mente pecaminosa. Filhos, os filhos de Deus podem ter e devem ter os pensamentos purificados. Eu vou repetir isso porque na hora que eu disser essa frase, é hora de você falar um amém sonoro. Por quê? Não é só para o pastor ouvir. Quando você fala amém, você está dizendo: eu concordo com isso que a Bíblia está dizendo. E a Bíblia acabou de falar com você que o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Então eu vou afirmar uma coisa agora, interpretando as Escrituras. Quando nós nascemos de novo e nos tornamos filhos de Deus, os nossos pensamentos também serão purificados. E pensamento purificado, de acordo com a própria Bíblia, é pensar como Deus pensa, é pensar no ritmo certo, é livrar-se dos pensamentos impuros. Por exemplo, pensamentos impuros: julgar as pessoas. Há pessoas que não conseguem entrar num ambiente sem julgar, principalmente pela aparência. Onde chega, julga. Não consegue conversar com uma pessoa sem julgar. Julga pelo exterior, julga pelo que está ouvindo falar. Isso é um pensamento contaminado. O que mais é um pensamento impuro? Um pensamento cheio de heresias,
ensinamentos errados, aprendidos ao longo da vida, valores invertidos, pessoas que pensam primeiro, por exemplo, naquilo que é material, naquilo que é dinheiro, naquilo que é fama, pessoas que não conseguem pensar do jeito que Deus pensa. Agora há pouco, ouvindo aqui o pastor Roberto, ele disse assim: Deus o tempo todo, o foco dele é te salvar, não é te dar coisas. O pensamento de Deus, gente, ele vai nessa direção. O pensamento de Deus não é te dar coisinhas. Muitas vezes a pessoa até se aproxima de Deus para alcançar alguma coisa, mas sabe qual é a coisa que Deus quer te dar? Usando uma expressão errada, Ele quer te dar o Espírito dEle. Ele quer fazer você voltar a ser imagem e semelhança dEle. Esse é o propósito de Deus. Pensamentos impuros na área da sexualidade. Existem tantas pessoas que não conseguem ter um domínio dos seus pensamentos na área da sexualidade. Enfim, se os filhos de Deus vão pensar de maneira santificada, eles vão pensar como Deus pensa, eles vão pensar no tempo certo, sem pensamento acelerado sobre as coisas, gerando ansiedade. Eles vão conseguir pensar corretamente sobre sexualidade, eles vão pensar corretamente sobre dinheiro, sobre bens, e assim os pensamentos serão ordenados, e nós vamos santificando os nossos pensamentos, e vivendo cada vez mais do jeito que Deus quer. Eu quero fazer algumas menções aqui, de coisas muito importantes que a Bíblia diz, sobre os pensamentos. Então, ouça o que a Bíblia diz sobre o pensar. Eu vou ler alguns trechos das Escrituras. Salmo 94, 11. Não sei porque isso deu um probleminha ali, mas o Guilherme coloca na tela para nós, enquanto volta lá o que tem que voltar. Deixa eu refazer aqui. Guilherme, Salmo 94, 11. O Senhor conhece os pensamentos de cada um. O Senhor conhece os pensamentos de cada um. O texto diz: sabe que nada valem. O Senhor sabe que nada valem. Guilherme, Provérbios 15, 26. Eu vou tentar colocar aqui, se eu não conseguir, o Guilherme me salva. Provérbios 15, 26. Não foi? Aqui está, ó. O Senhor conhece. Os planos perversos são detestáveis para o Senhor, mas Ele tem prazer nas palavras puras. Mateus 7, Guilherme, Mateus 7, de 20 a 23. Vamos ver o que diz o texto sagrado. Mateus 7, de 20 a 23. Vamos lá. Mateus 7, de 20 a 23. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Nem todos que me chamam, isso mesmo? Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aquele que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. O texto continua: no dia do juízo muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome e não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Esse texto foi colocado aqui para dizer assim: olha, haverá juízo, e nós temos que cuidar dos nossos pensamentos. Agora Isaías 55, Guilherme, Isaías capítulo número 55, Isaías capítulo de número 55, e o verso de número 8, diz assim, ó, número 8: meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Continuando: pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. E o versículo de número 9, já foi lido, né? E o versículo 10: a chuva e a neve descem dos céus, e na terra permanece até regá-la,
fazem brotar cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. O mesmo acontece à minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu enviar. Esse texto eu coloquei por uma razão. Você está ouvindo a palavra. E Deus deu uma ordem na palavra: santificai-vos. Deus está fazendo um processo de santificação conosco. Deus está cuidando da nossa santidade para Ele mesmo. É muito importante que nós tenhamos isto em mente. O mandamento para os filhos de Deus é o seguinte, Efésios 4, vou desligar só para tirar essa tela dali. Efésios 4, vai lá Guilherme comigo, me ajuda. Efésios 4, versículo de número 17. Esse é o mandamento de Deus para nós, ó. Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor: não vivam mais como os gentios. Olha isso, gente. Levados por pensamentos o que, gente? Vamos ler isso de novo. Não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos o que, gente? Os filhos de Deus não podem continuar com pensamentos vazios e inúteis. Vazio é que não tem fundamento, não tem preenchimento. Inútil não serve para nada. A nossa mente tem que estar preparada pelo Espírito de Deus, com pensamentos cheios e úteis. Tudo que fazemos precisa ser consistente e ter propósito. Os nossos pensamentos não podem ficar por aí vagando. Isso é muito perigoso, né? E em Colossenses 3, eu até me lembrei, quando eu estava lendo esse versículo, Colossenses 3, versículo 2, me lembro quando eu passei um vídeo de um padre lá no nosso culto, chamado Padre Léo, morreu de câncer. Alguém conheceu este homem, lembra-se dele? Esse homem pregou uma das mensagens mais impactantes que eu já tinha recebido na minha vida, sobre aquilo que está escrito aqui, ó. Pensem em quais coisas? É para pensar em quais coisas? E é isso que a maioria das pessoas faz. Agora o pior que eu vou afirmar, é isso que a maioria dos que frequentam igrejas fazem. Quando muito no domingo à noite. Quando abre a segunda-feira, os pensamentos começam a voltar a ser carnais como quaisquer outros. Ora, é claro que se estamos na segunda-feira, você está lá no seu trabalho, é hora de pensar na logística, é hora de pensar no pagamento, é hora de pensar no funcionário, é hora de pensar no como é que você vai fazer. Eu estava aqui dentro do culto agora, e eu estava pensando no carregamento que nós temos que fazer amanhã lá no Comunidade em Ação, procurando uma pessoa que pilote lá uma empilhadeira, e isso é a vida. Tem nada de errado com esses pensamentos. Já conseguimos, inclusive, o nosso tecladista vai ser o nosso piloto lá. Pensa bem, gente, a resposta estava aqui dentro de casa, né? O Renan sabe pilotar a empilhadeira, né? E nós vamos comprar a nossa no Comunidade de Ação também, em nome de Jesus. E é caro o troço, tá? Mas nós vamos comprar. Pensem nas coisas do alto. Espera aí, então eu estou falando de empilhadeira, eu estou falando de reciclagem. É verdade, você está falando amanhã de roupa, você está falando de calçado, você está falando de comida, fazer compra lá no supermercado, você está falando de ir no médico, de fazer uma consulta, você está falando de ir lá na repartição pública, resolver um problema, transferir um carro, fazer qualquer negócio. Sim, a vida vai continuar. Agora, isso tudo, meu Deus, isso tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Como assim que é para a glória de Deus? Ah é? Você vai vender para uma pessoa? Venda de maneira justa. Testemunhe o nome do Senhor ali. Portanto, pensai nas coisas do alto. É isso que a Bíblia está dizendo. Você não vai deixar de viver a vida comum. Você não vai vai se tornar um ser extraterrestre, que não tem sentimentos, que não padece, não. Mas você vai pensar nas coisas do alto.
e fazer tudo com temor. Se eu estou comprando, eu estou com o temor de Deus. Se eu estou viajando, eu estou com o temor de Deus. Se eu estou sozinho, eu estou com o temor de Deus. Se eu estou com o celular, eu estou com o temor de Deus. Se eu vou pagar, eu estou com o temor de Deus. Se eu estou lá no meu casamento, eu estou com o temor de Deus. Se você é solteiro e está à procura de um namoro, você está com o temor de Deus, porque você está pensando nas coisas do alto. A vida cristã é assim, não pode ser vivida de qualquer maneira, né? E o texto ainda continua, Colossenses 3:2, pois vocês morreram, e os mortos, para si mesmos, digam glória a Deus. Vou falar de novo porque tem uns distraídos, né? Quem recebeu Jesus morreu, ou não? Talvez está vivo demais, por isso que está dando as coisas do jeito que estão dando. Aquele que quiser vir após mim, o que ele disse? Tome a sua cruz e faça o quê? Siga-me. Então, se eu estou na rede social, é para a glória de Deus. Se eu estou comprando, é para a glória de Deus. Se eu estou na minha casa cuidando dos nossos interesses, é para a glória de Deus. Se tem um profissional trabalhando lá, é para a glória de Deus. Tudo com foco nas coisas do alto, porque vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Glória a Deus! É muito linda a palavra de Deus, é muito maravilhosa. Eu tenho uma pergunta aqui para fazer, já caminhando para a conclusão desta palavra com a graça de Deus. Você publicaria os seus pensamentos na íntegra? Não. Não. Porque os pensamentos podem ser traiçoeiros. Podem ser. Agora o problema é quando a pessoa professa uma fé em Deus, professa fé em Cristo, mas vive como se fosse deste mundo, aceitando passivamente ter uma mente controlada pelo Espírito que opera nos filhos da desobediência. Isso tem que mudar. Eu estava me lembrando de uma ocorrência familiar nossa. A Cristiana e o Daniel era muito pequenininho. O Daniel, nosso guitarrista aqui, está ali ao lado do pai dele. O Daniel, quando ele era pequenininho, o Daniel era assim muito expressivo, sabe, irmãos? Onde ele visse uma situação diferente, ele falava ali, vou ali, assim mostrava, né? Um dia a Cristiana foi num consultório e estava na recepção desse consultório uma senhora, eu quero falar de forma respeitosa, que ela tinha aquele problema que provoca muitas vezes a órbita dos olhos, ela fica para fora, a questão da tireoide, né? Existe isso, acontece. A Cristiana chegou no consultório já com receio do que o Daniel ia falar, e diz ela que quando o Daniel chegou no consultório e viu aquela senhora, ele já fez assim, ó. Aí a Cristiana falou assim, é hoje. Aí Zeca falou com ele assim, Daniel, segura os seus pensamentos, Daniel. Aí diz que ele chegou no lugar assim, a senhora estava lá, né? Aí diz que ele chegou de frente e falou assim, ô mamãe, é para segurar os pensamentos, né mamãe? É claro que nós não podemos publicar nossos pensamentos. Aliás, de vez em quando, né, a gente vê na internet, nas redes sociais, as pessoas realmente publicando o que elas pensam, né? E o pior de tudo é que algumas dessas pessoas são pessoas que professam fé em Cristo, e elas publicam coisas totalmente diferentes daquilo que Cristo ensina. Talvez isso prove o que realmente está dentro delas. Nós temos que ter muito cuidado, gente, muito zelo com aquilo que nós pensamos, né? Mas os filhos de Deus, que são regenerados, precisam vencer a luta dos pensamentos. Santidade nos pensamentos. A pergunta é, haveria uma forma de nunca mais pensarmos imoralidades, vingança, julgamentos, enganos, preconceitos? Haveria uma forma disso acontecer? Eu vou afirmar categoricamente, não. No céu, sim. Aqui na terra, não. Mas uma coisa é um erro ocasional, uma coisa é um erro por, o que eu vou dizer, imprudência, uma situação inusitada, um imprevisto, você não estava tão vigilante. Uma coisa é isso,
outra coisa, é o pensamento recorrente. É o homem que professa fé em Cristo, mas a sua mente é pornográfica. É o jovem aqui que ele professa fé em Cristo, mas ele não consegue entrar num ambiente sem julgar todo mundo que está naquele ambiente. Não tem jeito de não errar, nunca. Mas tem jeito de errar menos. Tem jeito de quase parar de errar. E quando errar, corrigir rapidamente a rota, para não tomar os prejuízos daqueles pecados contumazes, como por exemplo, a vida atrelada à pornografia. Um homem ou uma mulher que não consegue estar num ambiente público sem pecar com os olhos. Nós precisamos buscar esta excelência. O Espírito de Deus quer nos dar excelência em nossos pensamentos. Excelência, gente, pensar como Deus pensa, pensar como a palavra de Deus diz que nós devemos pensar. Nós temos que buscar essa excelência, e eu quero então aqui descrever 2 tipos de pensamentos mais recorrentes e graves, e nós vamos tratar esse assunto e vamos orar sobre isso no final. O primeiro pensamento, que é muito recorrente, e esse ataca muitos crentes, mas precisa ser derrotado, é o medo. O medo. O medo ele é um pensamento que entrou na história humana, lá no Éden. O medo entrou lá no Éden, quando Deus veio ao encontro de Adão. Vou pedir o Guilherme para colocar aí, em Gênesis, Guilherme, capítulo de número 3, versículo 9, diz assim, ó, o Guilherme já colocou aí, eu vou ler aqui. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, o pastor Roberto usou esse trecho aqui hoje, onde você está? Olha o que Adão fala. Ele respondeu, ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi, tive medo, pois eu estava nu. O medo é um dos pensamentos mais recorrentes que nós temos. Além de recorrente, ele é um pensamento primário. A primeira tendência nossa, gente, é o medo. Todos nós temos isso. Inclusive eu faço uma ressalva aqui. Um tipo de medo que eu prefiro chamar de prudência é necessário. É esse medo chamado prudência que me impede de colocar a mão no fogo, que me impede de pular de uma altura achando que eu não vou morrer, que me impede de tentar pegar alguma coisa que é dos outros. Este medo é necessário, é muito mais uma prudência, mas ele entrou lá no Éden. Agora, o medo que eu quero abordar aqui nessa noite, é o medo que está aqui em 1 João, Guilherme, 1 João, no capítulo de número 4, e no versículo de número 18, esse medo que eu vou ministrar agora aqui, nós precisamos nos livrar dele. Os filhos de Deus não precisam ter esse medo. Quer saber? Os filhos de Deus não podem ter esse medo. Não podem, não precisam, tem o direito de não ter. Por quê? Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor, o que ele faz? Afasta todo medo. Ah lá, já está até lá na tela também. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Eu vou falar algo aqui muito contundente, difícil de ser aceito, alguns podem rejeitar, mas é o que a Bíblia está dizendo. Nenhum cristão cheio do Espírito Santo deveria e nem pode ter medo da morte.
Porque se tem medo da morte, significa que tem medo do que pode acontecer. O medo é um pensamento recorrente, mas quando você foi regenerado, o espírito que espanta o medo entrou em você. O amém foi muito fraco, mas eu sei que está caindo dentro do coração. Tá, mas eu vou repetir de uma outra forma. O Espírito de Deus é o poder que derrota o medo. Derrota o medo. O medo produz tormento. Por quê? Por causa do sentimento de castigo. Mas quem teme, quem tem medo, diz a Bíblia que ainda não foi aperfeiçoado no amor. O que é não ser aperfeiçoado no amor? É não ter desenvolvido com Deus um nível de intimidade, uma profundidade que te dá segurança no tocante à morte, por exemplo. Então, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O versículo 19 fala isso, mas o texto diz assim: esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Então assim, um certo medo é necessário, é prudência, não tem dúvida, mas o medo da morte, preste atenção, o medo do amanhã, o medo de ser traído, o medo de perder, o medo de ser eliminado da vida de outros, o medo de falar, o medo de orar, o medo de evangelizar, o medo de avançar, não pode vencer. Nós não podemos aceitar esse medo na nossa vida. Medo de morrer, medo da morte, medo de ir a funeral, medo de olhar o defunto, pôr a mão nele, porque o Espírito da vida está em nós. Medo de perder, medo do amanhã. Quantas pessoas ficam com medo do amanhã? Não precisamos ter medo do amanhã, porque Deus já preparou tudo. Mas se nós continuarmos pensando como o homem pensa, você pode estar dentro de um culto como esse, e o amanhã te importunando aqui. O amanhã te importunando. Ontem, eu vou contar uma coisinha boba, isso é bobeira, diante do que o Everton está passando, o que eu vou falar aqui agora é uma fichinha. Eu estava com esse problema da empilhadeira aí, eu divulguei nas redes sociais, para lá, e fui dormir. Falei, Deus proverá. Aí eu estava olhando meu celular aqui, além do Renan já apareceu mais 2. Vou dar preferência para você, tá? E eu estava assim, meu Deus, o caminhão vai encostar segunda-feira, eu tratei com o Eliseu, o moço está esperando, ficou aqui o final de semana só para embarcar a nossa mercadoria, eu preciso fazer o dinheiro para custear lá. Entreguei na mão de Deus, falei, Senhor, o Senhor vai prover, o Senhor vai prover. Fiz a minha parte. Você confia que Deus proverá ou não? Você confia ou não confia que Deus proverá? Então por que alguns aqui estão com medo do amanhã? Esse medo tem que sair. E isso é fruto de uma maneira de pensar não santificada. Porque se eu santifico os meus pensamentos, a morte não vai ter mais domínio, o amanhã não vai ter mais domínio, as possíveis ciladas aí ou traições não vão ter mais domínio. Romanos 8, 25, Guilherme. Romanos 8, 25. Vamos lá, diz assim, ó. Mas, se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. Olha o que a Bíblia diz sobre pensar no amanhã. Sabe por que muitas vezes as pessoas estão aí cheias de, com todo respeito ao que ela está vivendo. O próprio Everton falou comigo, pastor, a Lohane nos últimos dias estava vivendo muita ansiedade por algumas coisas que estão acontecendo. E a ansiedade provocou uma alteração no seu metabolismo, uma alteração radical no seu metabolismo, radical. O diabetes, né? Quantas pessoas, vou pegar o exemplo de Lohane agora,
caso dela é o mais extremo, é uma UTI. Mas quantas pessoas estão aqui sofrendo dores de estômago, problemas de funcionamento, pele, mau humor crônico por causa da ansiedade? Está na hora de pensar do jeito que Deus pensa, gente. Deus quer te dar calma, Deus quer te dar paz, filho. Deus quer te dar a segurança toda. Está tudo pronto, pastor Roberto. Cadê ele? Cadê o homem? O pregador, ele está lá embaixo ministrando. Ele falou, já está tudo preparado para nós, gente. Deixa eu te falar, o que você precisa amanhã já está te esperando. Nossa, Deus do céu. Vai deitar, vai dormir, filho de Deus, porque aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Ontem eu fui com o Everton lá na UTI, oramos, e ele estava um pouco aflito, Deus acalmou o coração dele. Quando eu deixei lá na porta, eu falei, agora vai para casa e vai dormir. Hein? Como é que é, pastor? Você mandou o homem que está com a mulher na UTI dormir? Eu falei, uai, não é os seus amados enquanto Deus dá no enquanto dormem? Aí aquilo que podia ter acontecido ontem já passou mais de 24 horas. Agora o que Deus vai fazer, Deus sabe o que vai fazer, e ele vai para casa hoje muito mais fortalecido em nome de Jesus. Ele não pode fazer nada, está lá dentro do UTI, lá não pode ficar mais do que 15 minutos. Tem que descansar onde? No Senhor e na força do seu poder. E aí alguns aqui estão com os problemas. Olha esse problema que esse homem está enfrentando, gente. Isso é fichinha, o que você está vivendo aqui hoje é uma fichinha. Confie em Deus, filho de Deus. Deixa Deus cuidar da sua vida. Isso é uma fichinha. Você não vai para casa hoje. 99% aqui hoje não vai para casa com ninguém dentro de uma UTI. E às vezes vai ver que, meu Deus, como é que eu vou fazer amanhã? Muda o pensamento para o pensamento de Deus. Ele diz assim para você, só eu sei os planos que eu tenho para você, são planos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Por isso que eu descanso. Uma das coisas que eu aprendi na minha caminhada cristã de aperfeiçoamento é descansar em Deus. Às vezes, em certos momentos, até minha família estranha alguns condutos que eu tenho. Conduta de descanso. Descanso na hora da morte. Descanso, gente. Dá prazo? Dá não? Eu ia falar sobre a sexualidade, vou falar sobre em outro momento. Eu ia falar sobre a luta dos pensamentos da sexualidade. Não dá prazo para fazer um trabalho bem feitinho aqui não. Vamos deixar, em outro momento eu falo. Vamos ter os nossos pensamentos santificados, gente. Mas faltou só uma coisa aqui. Como é que para terminar, eu tenho que aplicar essa palavra, mesmo que eu não vá falar de sexualidade aqui agora, eu preciso aplicar. Como é que eu vou aplicar? Como é que eu vou ter meus pensamentos santificados? Olha aqui, como é que eu vou ter pensamentos santificados? Eu vou ler muito rápido. Primeiro, desenvolva intimidade com Deus. Entra para o teu quarto, fecha a porta, vai ter com Deus. Você e Deus, vocês dois, sozinhos. Segundo lugar, arrependimento e confissão. Se você tem andado com uma mente sobrecarregada de pensamentos que não são de Deus, está na hora de confessar, pedir perdão a Deus e falar, eu vou mudar isso em nome de Jesus. Terceiro lugar, atitudes práticas. Estou sendo rápido aqui, tá? Afaste-se do mal. Eu ia ler os textos bíblicos, não vou ler agora. Troque de amizade se for preciso. Talvez você está escutando um monte de gente que só conversa abobrinha, só conversa pornografia, só conversa falando mal dos outros, só conversa com medo do amanhã. Você está cercado de gente que só traz trem ruim para o seu lado. Troca de amizade, porque a amizade do mundo é inimizade com Deus. Passa a ouvir pessoas que temem a Deus. E não dá prazo de ir mais além, senão o culto vai para muito longe. E tem um monitoramento aí que depois me mostra até a hora que eu terminei. Vamos nessa direção? Fique de pé no seu lugar. Vamos fazer de conta que o culto vai acabar agora. Quantos aqui precisam de uma santificação plena nos seus pensamentos? E pode levantar sua mão direita e permanecer com ela levantada agora. Permaneça com ela levantada. Essa palavra te tocou. Você está convicto de que precisa pensar de forma diferente. Permaneça com sua mão erguida e orando já pela sua própria vida. Vai falando com Deus aí, Senhor, eu preciso ter os pensamentos transformados.
Vai falando, vai falando. Fale com Deus. Fale com Deus. Espírito Santo, enche esse lugar da presença gloriosa. Purifica-nos, Senhor. Purifica-nos. Coloque em mim um coração puro e um espírito reto. Purifica-me, Senhor. Tira, Senhor Deus, os espíritos de impureza, maridos que não conseguem ter pureza. Eu preciso pregar sobre isso, na hora certa eu vou pregar. Que adulteram dentro de casa. O Senhor quer te dar um pensamento novo. O Senhor quer renovar sua vida. Pensamentos destrutivos, gente com medo do amanhã, gente apavorado, o diabo botando pressão em você, falando onde é que está seu Deus. Está na hora de você proclamar: o meu Deus está no céu, reinando soberanamente, e Ele falou comigo que Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Pai, alguns irmãos estão, muitos na verdade, com as mãos levantadas, dizendo: eu preciso de pensamentos transformados. Na verdade todos nós precisamos, Pai, mas a verdade é que alguns estão tão contaminados, estão tão sobrecarregados, que não conseguem manter o foco em Ti, Senhor Deus. Por isso eu oro para que seja despertada em cada pessoa uma vontade de estar na Tua presença, uma vontade de estar com a Tua palavra, uma vontade pela oração, uma vontade pela meditação, uma vontade mais intensa de estar na comunhão do corpo de Cristo. O arrependimento sincero, Deus, reconhecendo o estado de pecado, uma troca de relacionamentos impuros, ou uma troca de ambiente, fazer uma mudança de ambiente dentro de casa, chegar lá e falar: a partir de hoje, essa casa não tem mais murmuração. Falar da vida dos outros, assentar à mesa. Traz o diabo para dentro da sua casa. O diabo se assenta na sua mesa quando você fala dos outros. E aí a sua mente fica sobrecarregada. Deus, transforma-nos para a glória do Seu nome. Encerre o seu culto com as mãos levantadas, adorando a Deus. Agradeça a Deus pelo que Ele está fazendo com você. Agradeça a Deus pelo que Ele te revelou nesta noite. Agradeça a Deus porque Ele está abrindo seus olhos. Agradeça a Deus pela força que Ele está te dando. Eu quero declarar sobre a sua vida uma semana vitoriosa nos seus pensamentos. Uma semana de pensamentos vitoriosos, de pensamentos centrados na vontade de Deus. Limpe as suas redes sociais, encerre as conversas imorais, tome atitudes práticas que te livrem da imoralidade. Senhor Deus, abençoa o Teu povo com santidade, 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 santidade ao Senhor. Nós Te glorificamos, nós Te exaltamos em nome de Jesus. Vamos dar um aplauso de louvor ao Senhor, porque Ele merece. Bem forte, glorificando, exaltando, bendizendo o Deus Santo, tremendo, poderoso, glorioso. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo te acompanhe todos os dias da sua vida. Que você seja livrado das armadilhas de Satanás.
que seja gerado em você um desejo profundo de uma vida santificada. Com essa bênção você vai para a sua semana, em nome de Jesus. Amém e amém.